Paz, Senhor Bros, tudo bom com vocês? Leram o capítulo 5 e 6 de Esther, tudo certo? Se você não leu, não esquece, assiste o vídeo e logo depois que ele terminar, vai ler pra você entender direitinho e não ficar perdido, beleza? Como a gente falou no último vídeo, a gente terminou falando da questão do jejum, da oração, a questão de Esther ter pedido pro povo jejuar em prol dela, e ela e as suas servas também jejuaram para que ela fosse então à presença do rei. E no capítulo 5 já começa dizendo que depois dos 3 dias que ela tinha falado pro povo jejuar e que ela também jejuou, ela foi até a presença do rei. E como a gente já tinha falado, as pessoas não podiam entrar na presença do rei sem que ele chamasse. Se a pessoa fizesse isso, ela poderia ser morta ali no ato. Se o rei tivesse num dia ruim, da pá virada ali, com a lua pro lado errado, ele podia mandar a pessoa morrer ali, ó. Tchau. Não era pra você estar aqui, eu não te chamei. Beijo da Xuxa. E tchau, tchau. Isso era uma das coisas que estava deixando Esther amedrontada e preocupada, porque ela não sabia o que ia acontecer. Mas, se o rei tivesse piedade e misericórdia daquela pessoa, em outras palavras, se ele fosse com a cara da pessoa, ou se ele quisesse ver até onde isso ia dar, ou se ele não quisesse matar naquele dia, o que acontecia? Ele estendia o cetro. O cetro é aquele negócio que tem nos filmes de rei, rainha, que é aquele negócio como se fosse um bastão de ouro. Aquilo é um cetro. Ele estendia o cetro e a pessoa tinha que tocar o cetro, e aí ela estava salva, não ia ter problema nenhum. E vamos lá ver a Esther entrando na presença do rei. Versículo 2 do capítulo 5. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te darei. Para você ver como ele era realmente apaixonado por aquela mulher. E a Esther, que já tinha se preparado, que já tinha orado a respeito, que já tinha jejuado, tomou uma decisão que desde a primeira vez que eu ouvi a história de Esther, eu fiquei me perguntando muito, por que ela não foi no finalmente, né? A gente não entende o propósito das coisas. Às vezes a gente não tem essa visão clara. Mas ela faz uma coisa que me deixa muito intrigado. Ela convida o rei e Amã, sim, o Amã que ia matar o povo judeu, ela convida eles dois para um banquete naquela noite. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, o que essa Esther tá querendo, sabe? O que ela tá pensando? O que ela tá imaginando, o que ela tá tramando. E aí o rei manda chamar a Amã e ela convida os dois pra esse banquete que ela tava organizando, e ela disse que lá ela diria qual seria o pedido dela. Beleza, eles foram pro jantar, foram pro banquete, tava lá o rei, tava a Amã, tava Esther. Eu imagino a torta de climão que devia estar. Ou a Esther era muito artista, sabe, atriz, e tava, né, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo de boa, tudo tranquilo na night e tal. Até que chega um momento que o rei fala: tá bom, Esther, qual que é o seu pedido? O que você quer? Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Não tem problema não. Pede que eu te dou. E aí o que a Esther faz? E isso era uma das coisas que eu não entendi as primeiras vezes que eu li e que eu ouvi quando era criança essa história. Ela fala: então, rei, eu quero fazer um outro banquete amanhã pra você e pra Amã. O senhor aceita? E aí ele fala: ok, né? Eu acho que talvez o rei tenha ficado assim, tá, né? Beleza, vamos lá. E ela faz um segundo banquete no dia seguinte. O Amã vai pra casa. E aí ele chega em casa, né? Humilde como ele era, nem um pouco vaidoso, nem um pouco cheio de si e tudo mais. Ele chega falando que ele é o senhor de tudo, que ele é o suprassumo, que ele é o dono da birosca toda, que o rei botou ele num lugar de autoridade, que depois do rei quem manda nesse negócio é ele, que ele é todo poderoso, que ele é rico, que só ele foi convidado para participar desse banquete, que a rainha Esther convidou apenas o rei e ele e tudo mais, que ele é digno, que ele é isso, que ele é aquilo. Só que ele ainda tá muito virado da vida por causa do Mordecai, ou Mardoqueu. Lembra? Eu vou falar Mordecai aqui porque é o que eu tô mais acostumado a falar, porque foi assim que eu ouvi a primeira vez que eu ouvi essa história. E ele tá muito bravo porque ele fica: enquanto Mordecai viver, eu não vou conseguir ser pleno, sabe? Eu não vou conseguir ser tudo que eu posso ser enquanto esse homem estiver aí. Porque o Mordecai, ele não adorava Amã do jeito que ele queria. E aí o que acontece? A esposa de Amã e alguns amigos que estavam com ele deram a genial ideia: então, constrói uma forca de 20 metros, enforca ele, manda o rei enforcar ele. Fala lá pro rei enforcar o judeu Mordecai e vai lá, fala com o rei. Amã, que não era besta nem nada, mandou construir a tal da forca e foi lá pedir a bênção
conspiração, várias aspas aqui, pro rei pra matar o Mordecai. Só que aí chegamos no ponto que eu esqueci de propósito, lá do capítulo 2 de Esther, e nós vamos voltar até ele. Capítulo 2, a partir do versículo 21, que diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas à porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Mordecai trabalhava no palácio. Esse era o lugar onde ele trabalhava. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora vamos lá, voltar ao capítulo 6. Mordecai salvou a vida do rei. Ele podia ter guardado pra ele podia ter ficado na dele, ele podia ter ali, ó, ficado quietinho, mas não, ele viu os caras lá tramando matar o rei, correu pra Esther, e a Esther avisou o rei. Querendo ou não, a Esther tinha muito mais proximidade com o rei do que ele mesmo que ele trabalhasse ali no palácio. E aí, chegamos no capítulo 6, numa noite em que o rei não estava conseguindo dormir, ele estava inquieto. E aí o que ele faz? Ele pede pros servos dele trazer o livro das crônicas que foi citado aqui e começassem a ler. E eles foram lendo até que chegou na parte em que, como foi anotado ali, Mordecai salva a vida do rei. E aí o rei pergunta, ué, mas nós agradecemos o Mordecai pelo que ele fez? A gente honrou ele? Eu dei alguma coisa pra ele? E aí os servos falaram, não, o senhor não fez nada, o senhor não deu nada de recompensa pra ele. O rei tava com aquela ideia na cabeça, ele precisava honrar Mordecai, ele precisava honrar o homem que salvou a sua vida, quando mais que de repente brota Amã, e o Amã tava lá pronto pra mandar matar Mordecai, né? Tava ali pronto pra falar, rei, deixa eu matar o homem ali na forca que eu fiz, por favor, deixa. O Amã chega, mas o rei não deixa o Amã falar. O rei já solta, Amã, eu quero homenagear uma pessoa, eu quero homenagear um homem, um certo homem aí. O que você acha que eu devo fazer? E o Amã, que nem era um pavão, seguro de si, todo cheio de coisa, ele nem era tudo isso. O que ele achou? É pra mim? Ele quer me honrar, né? Porque tem alguém maior do que eu, ele não tava lá se gabando pra esposa e pros amigos. Não tem ninguém maior do que eu nesse lugar aqui. Então ele começou a falar algumas coisas que ele gostaria que fizessem com ele. E nós vamos ler o que eram essas coisas. Versículo 8. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apreoguem-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Esse apreoguem seria falando alto na frente do cavalo. Enquanto ele tá lá levando o cavalo com a pessoa em cima, ele teria que ir falando pras pessoas isso. É isso que o rei faz com quem ele quer honrar. O rei vira, então beleza, chama Mordecai e faz tudo isso que você acabou de me dizer. Olha, mas eu queria ser uma mosca pra ver a cara do Amã. A cara dele deve ter ido no pé, porque ele pensou que iam fazer com ele. Só que o príncipe mais nobre, lembra que quem mandava naquele negócio depois o rei era ele? Quem era o mais nobre ali? Era ele! Então quem que ia levar o Mordecai no cavalo gritando, é isso que o rei faz com quem ele quer honrar? Era o Amã. Ali é o significado da questão, zerou o jogo. Porque imagina como ele fez. E ele fez. Os versículos seguintes, como vocês devem ter lido, os versículos seguintes realmente mostram que ele realmente fez isso. Mas ele deve ter feito assim, com alegria no coração. Mas ele fez. Ele honrou a Mordecai, o homem que ele odiava e o homem que ele queria matar. O tiro dele saiu pela culatra lindamente, porque no dia que ele vai pedir pra Mordecai morrer, no dia que ele acha que ele ia receber a pompa toda, o rei faz uma dessa e ele que tem que servir o Mordecai. Então Amã fica lá furioso da vida, só que aí quando ele chega em casa, ele reclama, ele vai, fala um monte de coisa. Só que aí o que acontece? Ele tinha que ir ao banquete que a rainha Esther tinha preparado. Só que isso é coisa pra amanhã, porque é no capítulo 7. Então, a lição de casa pra todos nós vai ser ler o capítulo 7. Sim, só o capítulo 7, é só um. Olha que canja. 5 minutos do seu dia você separa, lê o capítulo 7 tranquilamente, e amanhã nós vamos conversar e estudar o capítulo 7. Esses 2 capítulos que a gente leu, eles são meio que autoexplicativos. Me lembra muito quando eu tava lendo esses
últimos capítulos, principalmente essa parte do Amã e Mordecai, aquele versículo que fala: Deus rejeita aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Mordecai não fez nada, e ele, que era uma pessoa humilde, que era só um trabalhador ali do reino, estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo os caras tramarem contra o rei. A pessoa que podia ter guardado pra si e deixar o rei morrer, mas não, foi e avisou. Ele era uma pessoa completamente humilde, e Deus o exaltou. Deus o colocou numa posição alta. Deus o fez ser honrado pelo homem que odiava ele, pelo cara que ele mais detestava. Olha que irônico, que engraçado até. E o cara que era super pomposo, que super batia no peito, que super se achava superior, Deus pegou e rebaixou ele lá pra baixo. Fez servir o cara que ele odiava. Então qual que é a lição que a gente pode tirar disso, gente? Não bata no peito. Você não precisa ficar batendo no peito que você faz ou que você deixa de fazer. Você não precisa ficar se autopromovendo, porque quem muito bate no peito, uma hora vai ter que fazer uma coisa igual ou pior que a Amã teve que fazer. Os humildes são exaltados. Deus coloca em posições altas os humildes, não os soberbos. Se você faz alguma coisa, se você tem alguma ideia, se você fez alguma coisa que seria equiparada com salvar a vida do rei, de tão importante, não precisa ficar se batendo no peito e se promovendo. Não, porque eu salvei a vida do rei. Eu fiz. Eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Não precisa. Deus vê e no momento certo e na hora que ele quiser, porque quem é soberano nesse negócio é Deus. Quando Deus quiser, ele honra. Mas se bobear, passaram meses do ocorrido pra Mordecai realmente ser levantado e homenageado. Seja uma pessoa dependente de Deus. Quando a gente é dependente de Deus, a gente consegue muito mais ser humilde. Porque a gente sabe que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, e tudo que a gente consegue, tudo que a gente faz, é pela permissão de Deus. E se Deus não permitisse, não aconteceria. E seria completamente diferente, nós não seríamos quem somos. Se entregue realmente a Deus. Seja humilde de coração, seja simples, como uma pomba, como diz o versículo. Não seja soberbo, não precisa. No momento certo, aquilo que você fez de bom vai ser reconhecido pelos outros, pelas pessoas a quem você fez bem. Você não precisa usar a sua própria boca para se elogiar. Se é para receber um elogio, que sejam os outros te elogiando, mas que esse elogio não deixe o seu coração vaidoso, que não deixe o seu coração ficar boiando no ego. Você saiba direcionar esses elogios, essa homenagem, para quem permitiu que você fosse homenageado, que você recebesse esses elogios, sem ficar batendo no peito, sem ficar falando muito. Como diz minha mãe, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não fique falando muito, seja simples, porque olha o que acontece. E olha que o destino do Amã aqui é suave pro que vai acontecer nos próximos capítulos e nos próximos dias. Capítulo 7 amanhã, 8 horas, vamos estar aqui discutindo e conversando e aprendendo sobre esse capítulo e sobre o livro de Esther. Se você tá chegando aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal para não perder a continuação. Vai ver nos outros vídeos que foram publicados essa semana para você não ficar perdido e para você botar em dia a sua leitura do livro de Esther. Comenta aqui embaixo aquilo que Deus falou com você, aquilo que você aprendeu, aquilo que você pesquisou a respeito e tudo mais. Coloca aqui embaixo pra gente somando conhecimento e a gente fazer uma discussão e conversar a respeito aqui embaixo nos comentários. Compartilha pros seus amigos para eles embarcarem nessa semana de aprendizado aqui junto com a gente. Deus abençoe. Beijo grande no coração de vocês e tchau.